Olá, amados irmãos e irmãs, bom dia, excelente sexta-feira para todos, a paz do Senhor. Nós vamos gravar mais um vídeo, aula, para esse domingo agora, tá certo? E eu já quero agradecer ao apoio de todos vocês mais uma vez. Peço aos irmãos e às amadas irmãs, professores e professoras da nossa EBD, que não deixem de assistir os vídeos, tá bom? Ainda que você talvez até saiba mais do que eu, não há problema nenhum, não é esse o caso, mas o assistir o vídeo, ele dá uma orientação para que todos nós sigamos na mesma direção. Essa revista ela tem o propósito de nos levar a um crescimento genuíno, um crescimento verdadeiro da nossa igreja, nessa questão do crescimento espiritual, no conhecimento do Sermão do Monte, da valorização desse que é um sermão importantíssimo. Muitas, irmãos, muitas vidas que hoje estão na casa do Senhor, servindo ao Senhor, desconhecem a natureza desse sermão e cabe a nós, como professores, descortinar essas coisas, tá bom? E como eu escrevi a revista, eu creio que eu tenho um pouquinho mais dessa consciência, até porque eu vim estudando já essa matéria já tem 2 anos, né? Eu comecei a escrever essa revista em janeiro do ano passado, então a gente tem quase 2 anos e eu acredito que eu posso dar um bom subsídio para você, tá bom, professor? Então, por favor, assiste o vídeo até o final, faça isso pelo bem da igreja, pelo bem dos seus alunos, para que a gente possa caminhar, ok? Outra coisa que eu quero pedir aos irmãos, tem algumas classes que eu estou identificando, estão fazendo aulas, mas em vez de aulas, um certo debate, um certo bate-papo. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês são os professores da classe e vocês têm que ter o domínio sobre a classe. Então, o professor que está dando aula, os outros que estão, né, na reserva, se não é o dia deles, eles estão como alunos. E o professor que está dando a aula, ele deve assumir o controle da classe e o controle da condução da aula, tá bom? Evita aí debates, evita que os alunos tragam experiências próprias. Nós temos pouco tempo de aula, nós temos apenas 1 hora de aula, na verdade. É muito pouco, então o professor precisa conduzir muito bem a sua aula. Os outros professores que estão apenas no apoio, que não sendo o dia deles, eles ficam como alunos também, tá bom? Fica lá na deles. E o professor que estiver dando a aula tem que assumir essa responsabilidade e tem que discorrer sobre a revista, sobre os assuntos, de maneira que deu a sequência, ok? Não permita que os seus alunos fiquem entrando em debates, fiquem contando experiências. Na verdade, os professores precisam lecionar o conteúdo que está programado. Vai haver, né, como por exemplo na aula passada, no final dessa lição número 1, nós tivemos algumas perguntas, né? Algumas classes ainda não chegaram, né, no final da lição número 1, devem chegar agora nesse domingo, eu acredito. E então o final da lição sempre é uma aula de dinâmica. É uma aula onde tem muitas perguntas que vai fazer com que os professores possam ter uma noção se os alunos entenderam a lição ou não. Então vale a pena você fazer uma aula mais dinâmica, uma aula mais participativa, fazendo as perguntas para os alunos e deixando os alunos responderem, mas não sendo as perguntas, não sendo essa a aula das perguntas, eu peço aos amados irmãos que dê uma aula objetiva na sequência da revista, tá bom? Então, vamos fazer isso para que a gente possa melhorar as nossas aulas, nossos conteúdos. Por que eu digo isso, queridos? Nós vamos entrar na lição número 2.
Algumas classes ainda não chegaram lá, mas fiquem tranquilos, vocês vão chegar. A gente está dando ficando meio maleável com relação a isso, porque realmente algumas classes estão com um pouquinho de dificuldade nisso, mas não há problema não. A classe que já chegou na lição 2, assiste essa aula e dá essa aula no domingo. Se a classe ainda não chegou, assiste essa aula e se prepara para o próximo domingo dar a lição, não há problema nenhum, ok? Mas também não fica muito para trás, porque muito atrás fica ruim, tá certo? Então, professores, atenção aí para o cronograma das nossas aulas. A lição número 2, ela vai falar sobre o Sermão do Monte ser atualizado para a igreja, ok? O propósito do sermão para a igreja nos dias atuais. E o interessante, queridos, que esse propósito do sermão para a igreja nos dias atuais, ele é um assunto de extrema relevância, porque identifica-se com o crescimento da igreja. E a igreja, quando eu estou falando igreja, não é a igreja instituição. A igreja instituição, a institucionalização, a figura da igreja institucionalizada, ela é um organismo como se... ela não é pessoas, tá certo? O que eu estou falando aqui é de igreja, pessoas. Somos nós, eu, você e os alunos, nós somos a igreja verdadeira. E cada um de nós tem a responsabilidade de se tornar cada vez mais adequados ao Sermão do Monte, que é o padrão que Jesus deixou para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para a igreja dele, que é o cabeça. Então, essa lição número 2, ela é de extrema importância. Então, professor, por favor, você precisa dar uma aula com muita eloquência, dar uma aula que saia de você primeiro, ok? Você precisa estar integrado no propósito desse sermão do monte na igreja que você, que somos nós, tá certo? Então vamos lá. O propósito do sermão para a igreja de hoje. Eu já orei, eu já fiz as minhas considerações aqui na revista, certamente você também vai fazer o mesmo, e aí você vai entrar na lição para dar essa aula. E como eu faço, eu não sei como é que você está fazendo, mas eu particularmente, eu gosto de ler a revista e parar nos pontos importantes e explicar. Eu acho que é uma boa ideia, né? Evita escrever coisas paralelas, ok? Eu estou vendo alguns professores escrevendo lições paralelas. Irmão, você tem a revista, é só você ler. É você ler e explicar, não tem muito dificuldade nisso, até porque você precisa estudar antes. Leia antes, medite antes, veja os textos que podem ser correlacionados ao assunto, e aí você pode dar uma aula tranquilamente, sem precisar fazer anotações paralelas, ok? Então vamos lá. O propósito do sermão para a igreja de hoje. E aí vamos ao que está escrito na revista. Se hoje procuramos o significado da vida, da paz, do verdadeiro amor, do equilíbrio entre o corpo, alma e espírito, e a tão sonhada salvação, o primeiro lugar onde deveríamos procurar é o lugar mais negligenciado e ignorado, ou seja, nos ensinos de Jesus. Irmãos, isso aqui é muito importante. A igreja de hoje, a igreja contemporânea, a igreja de hoje, a igreja dos nossos dias, ela está, e quando eu falo igreja como instituição, no caso somos nós no corpo de Cristo, os professores, os pastores e toda a membresia, cada um de nós, muitos estão esquecendo-se dos ensinos de Jesus. E
o significado do reino de Deus, irmãos, que é o que o Senhor nos chama quando nós aceitamos a Ele como nosso Salvador, quando nós nascemos de novo, nós vamos participar do seu reino, do reino de Deus. E o reino de Deus é vida. O reino de Deus é paz. O reino de Deus é o verdadeiro amor, o amor prático, o amor o amor ágape. O verdadeiro amor, aquele amor que se dedica ao outro, é a caridade, que é o amor na prática. Então, o reino de Deus é o equilíbrio entre o corpo, a alma e o espírito. Aquele que está no reino de Deus, ele tem por obrigação, entre aspas, mas na verdade não seria nem obrigação, a natureza transformada por meio do Espírito Santo e de uma nova vida em Cristo. Esse ser transformado, ele tem que ter um equilíbrio entre o corpo, alma e espírito, um equilíbrio emocional, um equilíbrio no saúde do corpo, da alma e do espírito. Irmãos, isso é uma condição sine qua non, é uma condição real dos verdadeiros filhos de Deus que agora estão sobre o domínio do Espírito e vivem o reino de Deus. E a tão sonhada salvação. Não dá para você imaginar que nós temos pessoas que se dizem discípulos de Cristo, que são crentes no Senhor Jesus Cristo, que frequentam as igrejas e que estão aí sem conhecer essas coisas, completamente vivendo uma vida sem vida, ou vivendo uma guerra. Não existe paz, não existe tranquilidade, não existe equilíbrio entre o corpo, entre a alma e o espírito. Está tudo desordenado. Irmãos, o que tem de ditos crentes, né? Ditos cristãos, o que tem dessas pessoas que estão frequentando consultórios psiquiátricos, consultórios de psicólogos, tomando tarja preta. As pessoas estão completamente desequilibradas. E se você perguntar para elas se elas são salvas, elas não sabem nem responder. Então, identifique isso dos seus alunos, porque provavelmente na sua classe pode ser que haja pessoas dessa forma. Pessoas que se dizem cristãs, discípulos de Cristo, mas elas não estão vivendo o significado do reino de Deus, aonde o propósito do Sermão do Monte é exatamente esse. E o fato é porque elas não buscam esse estilo de vida nos ensinamentos de Jesus. Porque, irmãos, foi o próprio Jesus que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, se nós estamos buscando no reino de Deus a vida verdadeira, a vida abundante, como o Senhor nos promete, temos que buscar nele, nos ensinos dele. É o Senhor que diz que na sua palavra lá, na profecia de Isaías capítulo 9, se eu não me engano, se eu não estou enganado, vai dizer que nasceria da Virgem um maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. O príncipe da paz. Jesus é a verdadeira paz. E nós precisamos encontrar a paz nos ensinos de Jesus, seguindo os ensinos que estão no sermão. Irmãos, a paz, quando Jesus ele entra quando ele vai ele ressuscita e ele entra aonde os apóstolos estavam reunidos e ele vai dizer: paz seja convosco. Foi ele mesmo que disse, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, nós estamos servindo ao príncipe da paz. Não é, irmãos, não é normal, não é saudável dizer que somos discípulos de Cristo, dizer que somos crentes no Senhor Jesus,
dizer que frequentamos a igreja evangélica, não importa. Se nós não temos paz, se estamos em conflitos e conosco, com nós mesmos, com as pessoas, guerras existenciais, guerras de todos os tipos, irmão, paz verdadeira, essa é a marca do verdadeiro cristão. Não é a ausência das lutas da vida. Jesus fala sobre isso, que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo. O problema não é você sair das lutas, o problema é você lutar, mas ter paz, na certeza de que Deus está contigo. E esse é o propósito do Sermão do Monte para a igreja nos dias atuais, para cada um de nós como igreja, para cada um de nós como alunos, professores das nossas classes da EBD. Nós precisamos reverter esse quadro. Tem muita gente que não vive, tem muita gente que anda como morto, tem muita gente aí que se diz que está conosco, né, que diz que é crente no Senhor Jesus, mas está em verdadeira guerra de todos os lados, não tem paz, não tem tranquilidade, não tem essa paz que Jesus prometeu. Jesus também disse que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Foi Jesus que falou isso. E ele é a essência do amor, esse amor doador, esse amor que considera o outro superior a si mesmo, que considera, que se doa pelas pessoas, um amor que tem misericórdia, que tem graça, que perdoa, um amor que está sempre generoso. Irmãos, essas coisas vêm do Espírito de Deus, porque vem do próprio Jesus, que ensinou através do Sermão do Monte essas coisas. E é imprescindível, essa é uma demonstração de que estamos vivendo o reino de Deus através do novo nascimento. Então nós precisamos amar uns aos outros. Quantos crentes odiando uns aos outros, raivosos, irados, querendo enfiar na goela do outro as suas manias, os seus temperamentos. Irmãos, isso não é o verdadeiro evangelho, e isso carece exatamente dessa consciência do sermão nos dias atuais para a igreja. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, ele vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí ele fala, né, ele dá uma analogia dos lírios do campo, ele dá uma analogia dos pássaros que o Pai alimenta, e ele vai dizer: olha, não andem ansiosos por essas coisas, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, o próprio Jesus está dizendo que a gente tem que andar em tranquilidade, nesse equilíbrio de corpo, alma e espírito, um equilíbrio verdadeiro. Ou seja, nós precisamos entender, irmãos, que o Sermão do Monte e não é diferente, ele continua sendo para a igreja nos dias atuais. Foi o próprio Jesus que falou no João capítulo 14, Jesus vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai muitas moradas, eu vou preparar lugar e eu vou voltar para buscar vocês. Quantas pessoas que se dizem crentes no Senhor Jesus Cristo, que dizem que nasceram novamente, mas elas não sabem nem que estão salvas, elas não sabem responder essas coisas, elas estão anexando a salvação às boas obras, quando na verdade é tudo ao contrário. As boas obras é por causa da salvação, e não a salvação por causa das boas obras. Essas coisas, irmãos, precisam ser entendidas pelos nossos alunos. Você precisa passar para eles, porque isso é doutrina bíblica, e é uma excelente oportunidade para a gente começar a consertar a casa, consertar a cada um de nós, dentro das Escrituras Sagradas, apoiadas pelo Sermão do Monte, que é o sermão que a igreja precisa entender. Então é isso. Por isso que essa aula de hoje é uma aula importantíssima, e você precisa compreender essa essência. Você precisa entender que o propósito do Sermão do Monte para a igreja continua sendo ímpar, continua sendo um importantíssimo propósito
de levar a igreja ao amadurecimento, ao novo nascimento verdadeiro, viver o reino de Deus na sua inteireza, ok? Então vamos lá. Eu li só o primeiro parágrafo, já viu que eu falei bastante coisa, né? Eu queria só que você pudesse compreender essa profundidade para passar para os seus alunos, porque os seus alunos estão muito enganados. Pode acreditar, irmão, tem muita gente enganada, dizendo-se discípulo de Cristo, dizendo que nasceu de novo, mas não tem noção da importância e da prática do Sermão do Monte em suas próprias vidas, ok? Vamos lá, vamos continuar. Com frequência, o que vemos hoje nas igrejas não é a busca intensa e frenética em viver os ensinos de Jesus na sua natureza prática. Não é. Pode acreditar. As igrejas não estão buscando isso. Quando eu digo igreja, irmão, é a igreja institucionalizada, mas também os membros dessa igreja. Pessoas que não querem buscar e vivenciar os ensinos de Jesus na sua natureza prática. Não é na teoria, é na prática. Mas é um viver no comodismo. No comodismo, ou seja, as pessoas estão vindo para a igreja, até dizem que nascem de novo, mas na verdade elas vêm para a igreja no comodismo, ou seja, a igreja para elas é um campo, é um lugar de ouvir boas músicas, é um lugar de levantar as mãos e cantar uns louvores, é um lugar de supostamente adorar o Senhor, de usar, né, das suas práticas externas, mas não há uma transformação interior, não há uma vivência prática no reino de Deus a partir do entendimento de quem somos nesse reino. E ficamos aí nesse comodismo de uma sociedade supostamente cristã, mas de cristã não tem coisa nenhuma. Formada pela velha natureza humana. Pessoas que não permitiram que o Espírito Santo de Deus as transformasse de dentro para fora e elas se tornassem novas criaturas. Irmão, nós estudamos essa lição na lição passada, quando fala dos mais poucos são os escolhidos. Se não nascer de novo, se o indivíduo, se o irmão e a irmã não nascer de novo, ela é incapaz de viver o Sermão do Monte na prática. Então, não pode haver continuar com a velha natureza e não nascer de novo, não nascer pelo Espírito, porque é o Espírito de Deus que vai nos conduzir nesse processo, nessa caminhada, nesse propósito do Sermão do Monte, que é trazer para nós, trazer para os discípulos, trazer para aqueles que andam no reino de Deus, trazer a vida, trazer a paz, trazer o verdadeiro amor, o amor para consigo mesmo, o amor para com os outros, o amor para com Deus, o amor para com sua palavra, trazer o equilíbrio psicológico, o equilíbrio emocional entre corpo, alma e o espírito, e também trazer a certeza da salvação. Isso tudo, irmãos, tem a ver com um novo nascimento através do Espírito Santo. E aí essa igreja, né, suposta igreja que nós vemos aí, e com certeza entre nós tem pessoas assim, dessa forma, elas sequer desejam pensar sobre tão importante assunto, que é viver o Sermão do Monte na prática. Esse é um importante assunto. Queridos, você tem que fazer os seus alunos entender que estudar o Sermão do Monte, nós vamos estudar aqui as bem-aventuranças, é uma condição importantíssima, é uma base aonde a nossa vida cristã será desenvolvida. Não há condições de vivermos uma vida cristã saudáveis se a gente desconhece o Sermão do Monte, se a gente desconhece as bem-aventuranças, se a gente vive na teoria. É preciso viver na prática. É por isso, irmãos, que eu peço a gentileza dos professores
eu peço a gentileza de cada um de vocês que frisem bem essas coisas. Os alunos de vocês precisam entender que precisam abandonar a teoria. Se eles estão aqui na igreja, não é estar aqui por estar. O conceito de estar no reino e de viver o sermão do monte e estabelecer uma nova vida em Cristo é muito mais do que os nossos ativismos religiosos. É muito mais do que você estar na igreja todos os dias. É muito mais do que você limpar a igreja. É muito mais do que você pregar, cantar ou fazer qualquer outra atividade eclesiástica. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma ruptura com o pecado, a ruptura com esse mundo e em santificação temos uma comunhão do Espírito e uma essência do reino de Deus estabelecido nas nossas vidas, através de um conhecimento do que significa reino de Deus, do que significa o sermão do monte, do que significa sermos participantes desse reino, do que significa sermos cidadãos do reino de Deus, que é muito mais do que falar, é sentir e viver na prática essas coisas, ok? Só dando uma continuidade aqui nesse parágrafo, a igreja dos nossos dias prontamente endossaria o que Jesus disse de uma igreja do primeiro século. Lá em Apocalipse capítulo 3, verso 1, Jesus vai dizer: tem nome de que vives, mas está morto. E é exatamente o que a gente tem visto, tá bom? Nós estamos vivendo um período de apostasia, um período em que a igreja morreu para os objetivos que eram estabelecidos a princípio por Deus na sua palavra, para que a igreja pudesse caminhar. Ela morreu para esses objetivos, tomou um outro caminho, desviou completamente, e nós estamos vivendo uma igreja apostata. Cuidado, irmãos, porque nós não podemos cometer esse erro. A nossa igreja, a Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma, precisa estabelecer critérios de uma raiz profunda, balizada, fundamentada, testificada no Sermão do Monte, que é o propósito de Deus para a igreja nos dias atuais. E é por isso que nós vamos, essas lições dessa revista são importantíssimas. Nós precisamos chegar ao final dessa revista, estudando as bem-aventuranças, completamente transformados pela compreensão, como o apóstolo Paulo diz, né? Pela renovação do vosso entendimento, através das Escrituras, do que significa o Sermão do Monte, do que significa as bem-aventuranças, do que significa viver essa vida em Cristo Jesus, para que, sim, possamos cumprir o propósito que ele estabeleceu para a sua igreja, tá bom? Nós temos aí 28 minutos desse vídeo. Eu vou parar ele aqui agora e vou gravar um novo vídeo para a gente poder encerrar, para a gente continuar e encerrar a lição de hoje, tá bom? Então, por favor, irmãos, pelo amor de Deus, assista esses vídeos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e faça uma aula sim, uma aula que você possa dar continuidade, uma aula que você possa, através da leitura da revista, você tenha compreensão, porque muita coisa nós vamos ver nesse sentido até o final da revista. E se você pegar esse fio da meada, eu tenho absoluta certeza, irmão e irmã, você como professor da escola dominical, nós somos ferramenta muito importante nas mãos de Deus para trazer a saúde espiritual para os membros da nossa igreja, e certamente a nossa igreja será um farol em meio a tantas trevas, porque nós estamos vivendo um tempo difícil em que as igrejas estão apostatando da fé pelo modismo, pelo comodismo e pelo desconhecimento completo da importância e da importância prática do Sermão do Monte, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Daqui a pouco eu gravo um outro vídeo para a glória de Deus. Tchau, tchau a todos.